Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao espaço Empreender e Liderar da plataforma Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, sou fundador da Lidere com D, educador corporativo, e trabalho aqui em parceria com a Comunica RH nesse espaço, trazendo empreendedores, trazendo pessoas que têm o empreendedorismo na veia e, ao mesmo tempo, né, até para isso, são líderes também. E hoje nós vamos conversar aqui com o Isaac Ferreira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, a carreira desse empreendedor aqui do Brasil. Então, Isaac, primeiro, muito obrigado por você participar aqui com a gente desse espaço, né, compartilhando sua experiência. E a gente gostaria que você se apresentasse. Quem é o Isaac? Primeiramente, boa noite. Agradecer ao Dalmo aí pela oportunidade, né? Nunca se passou pela minha cabeça dar entrevista, porque a gente nunca espera que essa hora vai chegar, né? Mas a gente tem que se preparar para isso. Sou Isaac, fundador da IZQ, da FIC Brasil. São duas empresas que atuam no mesmo ramo, mas cada uma voltada para um tipo de negócio. Que dentro da comunicação visual, né, a gente tem vários segmentos. Então, quando eu enxerguei a possibilidade da FIC, eu desenvolvi e criei ela, então eu comecei com a EZQ, mas hoje eu tenho as duas, a FIC e a EZQ. Eu sou formado em design gráfico, atuo na área desde 2004, basicamente, e espero que a minha história seja inspiração para muitos aí, porque eu sei como que é vir de baixo. Vocês vão ver ao decorrer da nossa conversa. Com certeza já é inspiração para mim, tá? Eu acompanho aí o teu trabalho já há algum tempo, né? Já tivemos o prazer de trabalhar juntos aí em alguns projetos. E conta então, o Isaac, um pouco para o pessoal, o que a IZQ faz? Qual é o teu ramo de negócio? Hoje a EZQ atua na área de prestação de serviço, de instalação, de comunicação visual, em todos os segmentos, na maioria dos segmentos. Eu falo todos porque a comunicação visual é muito grande, então a gente acaba, evitou uns e outros, a gente tem parceiros que atuam junto com a gente na parte de serralheria e fachada, né? Mas o resto, PDV, instalação de adesivo, instalação de papel de parede, instalação de lona, estrutura, a gente atua nesses setores aí diretamente. Hoje a EZQ, ela é uma empresa exclusiva dentro de um grupo gráfico, né, que é a Neoband, Neoband Brasil. Ela atua com exclusividade dentro da Neoband. Ela é uma empresa que faz todo o processo de organização, processo, projeto, demanda, logística, montou a infraestrutura para atender toda a demanda e todos os clientes exclusivos da Neoband. Então, a gente faz toda a parte de operação de instalação para a gráfica. Esse é o papel da EZQ hoje. E conta para a gente aqui como é que foi aí o teu caminho. Você sempre teve essa veia empreendedora? Como é que você começou essa jornada no empreendedorismo? Como é que o empreendedorismo chegou até você? É engraçado porque eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, mas eu não sabia como fazer. É muito engraçado isso, porque trabalho desde de novo, né? Eu nunca tive essa indisposição, muito pelo contrário, desde os 12, 14, 16 anos eu já era cobrador de lotação, 15, 18 eu já tinha perua de lotação, quebrei a primeira vez, né? Gastei todo o dinheiro da perua, que era novo, não sabia o que fazer. E em 2004 eu entrei na comunicação visual. Entrei na comunicação visual como ajudante geral, ia para carregar lona, pegar liner, pegar lixo, ajudar a equipe mesmo no dia a dia, mas com a visão diferente do negócio. Eu sempre olhei para o negócio e falei assim, putz, se existe um cara que é bom e esse cara é uma referência no trabalho, eu quero ser igual a esse cara. Eu sempre tive isso comigo. Uma coisa se eu olhasse, quem que é o cara que manja mais que todo mundo aqui? Ah, é o adesivador X, um exemplo. Eu falo assim, então é esse cara que eu vou olhar, ele vai ser meu espelho. E isso é comigo, uma coisa que eu sempre tive para mim. Sempre olhava para uma pessoa e falava assim, isso aqui é o espelho? Então eu quero ser igual a esse cara.
E aí eu comecei a seguir, eu entrei nessa área de comunicação visual. Aprendi muito com o Júlio da Fotosfera, que era um gerente que coordenava equipes na época, e ele me trouxe para o ramo e eu comecei a olhar para a comunicação visual e falei assim, putz, isso aqui é uma área que tem grande chance, grande proporção de crescimento no mercado, né? Comunicação visual naquela época, em 2004, era instalação de lona, carro, frotas, N situações que você estava o tempo todo em ação. E nos primeiros 2 anos que eu trabalhei com o Júlio, eu aprendi muito e fui para dentro de uma empresa que chama Tergoprint. Lá, basicamente, eu meio que me moldei na área de comunicação visual, porque acreditando que eu queria chegar em algum lugar e não sabia como, eu pedi a oportunidade lá de aprender. Lá eu virei, de 2005, 2006, eu era instalador. De instalador, eu treinei um cara sem saber. Eu já tinha esse próximo, meu, um dia eu vou mudar de cargo, e quando eu mudar de cargo, eu preciso de alguém para me substituir, senão eu não vou ter ninguém para ficar no meu lugar, porque eu já era bom fazendo aquilo que eu fazia. E aí eu virei impressor, treinei um cara para entrar no meu lugar. Olha como que eu já era biruta, né? Eu já acreditava em mim mesmo, mas não sabia como fazer. Em 2007, eu virei impressor, e aí eu olhei para o lado e falei assim, putz, posso ser designer também, né? E engraçado, quando eu virei impressor, eu não sabia ligar um computador. Eu já estava com 28 para 29 anos. E no primeiro dia foi engraçado, que é aquele lance que você desiste, né? A primeira porrada que você toma, né? Eu cheguei na sala, Dalmo, e o meu chefe na época falou assim, ó, tá aqui, essa é a sua mesa, essa aqui é a máquina que você vai trabalhar, na época era uma Epson 9000. Ele falou assim para mim, ó, esse aqui é seu computador. Eu falei, tá, beleza. Como é que liga o computador? Chega assim, engraçado. Como é que liga o computador? Ele olhou pra minha cara e falou assim, meu, como assim? Você não sabe ligar o computador? Quantos anos você tem? Eu tava com 26, acho que 27 anos. Eu não sabia ligar o computador. E aí eu peguei e falei assim, putz, tapa na cara, né, meu? Eu falei, pô, cara com 27 anos, 28, não sabe ligar o computador? Eu falei, ó, se você me der essa oportunidade, essa chance, né, Fernando, de aprender, eu vou ter o melhor aqui, você pode ter certeza. E aí começou a minha história. Virei impressor, depois falei assim, putz, eu vou virar designer. Comecei a estudar as ferramentas, né, Photoshop, Illustrator, Design. E aí eu já tive uma ideia de gestão, porque o Photoshop, Illustrator e o Design, eles são iguais. Muda só o conceito. Então eu coloquei isso na minha cabeça, aquele movimento do Photoshop, Illustrator e Design que ele se fala, eu falei assim, pô, eu sei instalar, eu sei imprimir, agora eu vou virar designer, porque eu já tinha essa trajetória, eu já criei isso comigo mesmo. Eu falava para mim mesmo, eu falei assim, a cada 2 anos ou a cada um ano, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu preciso melhorar, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou ser o melhor no que eu faço. Se eu sou impressor, eu quero ser o melhor. Fui para o Senai, fiz teoria da cor, colorimetria, densitometria, espectrofotômetro, me desenvolvi no máximo que eu podia na impressão. Para quê? Para quando chegasse no designer gráfico, só aprender o conceito, que aí vem a faculdade. Na faculdade, me formei designer, e passou um tempo eu consegui virar coordenador dentro dessa equipe de instalação. E aí foi onde eu vi meu primeiro curso de gestão, que foi o curso que já mudou minha vida, que chama Eduardo Silvarejo, um curso de Sebrae, online, grátis, que ele mostra o valor da gestão dentro de qualquer tipo de serviço. Nesse curso, é uma loja de sapato, que não tem nada a ver com o que a gente faz, mas não precisa ter a ver. A questão é o conceito que você tem que aplicar na sua vida primeiro, né, para você respeitar o próximo e trazer isso para a realidade, que é o valor que cada um tem, independente da pessoa varrer o chão, independente de ela lavar um banheiro, independente de ela ser o vendedor da loja, que se acha a pessoa mais importante. Não, no circuito, a gestão, todos são importantes. Então, ali foi quando eu me descobri que eu falei assim, putz, eu cheguei até aqui, cara, eu virei coordenador. Eu coordenava uma equipe de criação. Desse curso, eu já comecei a selecionar e me desenvolver como gestor mesmo. Pedi a oportunidade para o Eduardo, da Tergoprint, que me deu uma grande oportunidade. Ele falou assim, eu não posso te dar recurso financeiro, mas eu posso te dar oportunidade que você tem uma vontade, você tem uma vontade, cara, que poucos têm, né? E aí eu virei gestor lá na Tergoprint, fiquei até 2014, e quando chegou em 2014, me deu um estralo, eu falei assim, já ensinei tudo que eu sabia, eu acho que dá para ir mais. Me joguei no mercado, Dalmo.
fiz uma proposta para outra empresa, já com um desenvolvimento de... Eu descrevi processos de função, como que o impressor tem que trabalhar, como que o designer tem que trabalhar, como tem que ser a organização. Eu fiz toda essa descrição, fiz uma proposta para a empresa, essa empresa me chamou. Fui. Pedi as contas da Ergoprint, saí. Em um mês eu fui mandado embora. Primeiro mês eu fui mandado embora. Não rolou. Por quê? Cheguei achando que sabia tudo, e na época foi engraçado que a pessoa falou assim para mim, um conhecido meu falou assim para mim, Isaac, você sabe o que você está fazendo, tá tudo certo. Só que hoje eu preciso mais deles para trabalhar do que você. E aquilo foi um tapa na minha cara, né? Eu falei, porra, mano. Joguei tudo pro alto, porque eu acreditava no processo, e acabou dando errado. Mas aí eu não desisti. O que eu fiz? Eu montei a EZQ. Foi aí que eu montei a EZQ. Eu juntei o meu conhecimento de instalação, o meu conhecimento de impressão e o meu conhecimento de designer gráfico. Eu falei assim, eu vou produzir, vou instalar, e o que está faltando para mim? Vender. Me inspirei em umas histórias, né, tipo Dono das Casas Bahia, e fui vender. Saía para a rua, prospectava o cliente, pegava a ideia da cabeça dele, ia para o escritório, criava, simulava, aí vendia para o cliente, era aprovável, eu produzia e instalava. E aí, no decorrer desse tempo, fui me especializando, aprendi como é que fazia ACM, fachada de ACM, fui cada vez mais entrando dentro do mercado de comunicação visual em geral, porque a Ergoprint especificamente ela trabalhava com papéis fine arts, né, papéis de parede, etc. E surgiu a oportunidade de eu vir para a Neoband com o Júlio, que foi a primeira pessoa que me colocou no mercado. Cheguei na Neoband, um parque gráfico, e de imediato a gente já veio com a proposta de assumir a equipe de instalação deles, né? E nesse trâmite, nessa conversa, acabou não rolando a nossa parceria, eu e o Rio da Neoband, e a Neoband me convidou para fazer parte do grupo deles. E aí, dentro desse grupo, que aí, conhecendo o Takara Zupei, que me deu uma oportunidade, né, e o Arnaldo Pérez, que é o diretor da Neoband, eles pegaram e falaram assim, ó, vem cá, você sabe bastante coisa, você é diferente de todo mundo que já passou por aqui, a gente tem há mais de 20 anos procurando uma pessoa que saiba fazer isso, e você está indo bem. Então, quando você tiver total confiança no que você está fazendo, você assume a responsabilidade e o negócio é seu. Nisso eu já tinha a EZQ, então eu só trouxe a EZQ para dentro da Neoband. E aí foi quando criou a história da EZQ dentro da Neoband. Mas dentro disso, eu passei por vários processos. E um dos processos que mexeu mais ainda comigo para ser empreendedor foi o curso que se chama Empretec. Eu fiz o Empretec do Sebrae e o engraçado eu falar isso, hoje eu conversando com uma amiga minha, a Silmara, que eu conheci no Empretec, eu falei para ela que eu não passei na entrevista que você faz uma entrevista. Eu não passei nessa entrevista e, e eu não passei nessa entrevista porque na época a psicóloga falou assim, você não está preparado para ser empreendedor. Mas pela sua história, eu vou deixar você fazer o curso, porque esse curso vai mexer com você, como mexe com muitos que não conseguem ser empreendedor, porque não é fácil ser empreendedor, né? É porrada o dia inteiro, o tempo todo você está ali lutando, fazendo conta, lidando com pessoas, lidando com clientes, lidando com situações diversas que vai todo dia mexer com o seu, tanto com o seu psicológico, com o seu emocional, com tudo. Você está o tempo todo lutando, acordando, lutando, fazendo diferente, errando, acertando. E no Empretec eu me descobri. O curso é um mês, né? Lá eu realmente enxerguei o que era empreender, porque empreender não é só você ter a ideia, né? É você juntar tudo que você sabe e saber que vai dar errado, ou achar que você está fazendo certo e dá errado, você corrige, dá errado, você corrige de novo, e é o tempo todo você voltando para o trilho e não deixando o trem descarrilhar. E no Empretec foi onde eu dei aquela virada, né? Que aí eu trouxe toda a minha experiência que eu tinha, eu juntei tudo, né? E eu vim para o Band, conheci o Takara e o Arnaldo, as coisas começaram a se encaixar, e aí eu comecei a me desenvolver mais ainda e acreditar mais no meu potencial de empreendedor. Por quê? Falei, pô, eu já passei por tanta experiência, tomei tanta porrada e cheguei até aqui, eu falei, agora não, agora eu tenho que ir mais longe. E aí, quando você começa a acreditar em você mesmo, que você tem capacidade de fazer algo que ninguém nunca fez,
isso te motiva a cada dia, né? Então, cada vez eu fiquei mais motivado, e isso foi me trazendo felicidade. Eu falei, pô, sou capaz de fazer isso. E hoje empreender para mim é acordar todo dia feliz, saber que não vai ser fácil, mas que o meu objetivo, a minha meta, ela é alcançada todos os dias, né? Tem que alcançar minha meta todos os dias, que é atender o cliente, lidar bem com os meus funcionários, tratar eles bem, melhorar a qualidade de vida deles, trazer treinamento, trazer educação, trazer visão de negócio, treinar os colaboradores para o mundo corporativo mesmo, instaladores de comunicação visual. Deixa eu te interromper aqui, que você trouxe aí nesse tempo aí, nessa trajetória, esse cenário que você contou para a gente aí, você trouxe alguns pontos assim riquíssimos, e eu volto lá no início da sua carreira, né, quando você entra como ajudante para trabalhar, e eu digo o seguinte, a tua fala demonstra que qualquer um pode ser empreendedor. Na verdade, o empreendedorismo ele não é uma ciência, é quase que um estado de espírito, porque eu acredito que você, ao longo da tua vida, você deve ter acompanhado outros colegas seus que também entraram na mesma situação que você, ou ao longo da sua experiência profissional, pessoas que entraram na mesma situação que você tinha entrado há alguns anos, você aí já trabalhando em cargos de coordenação, já em cargos de liderança, e você percebe a diferença que o empreendedor ele tem esse olhar de querer melhorar a cada dia, melhorar a si mesmo, né? Então, quando você traz lá a tua história, que quando você entra para ser o ajudante, você observa quem é o melhor, quem é que pode me ensinar alguma coisa. Isso já mostra que o empreendedorismo ele tem muito mais a ver com esse estado de espírito, com a vontade de você querer, do que efetivamente alguma receita de bolo, alguma fórmula mágica. E aí, enquanto algumas pessoas ficam reclamando porque o patrão ganha mais, porque o patrão isso ou aquilo, o empreendedor tem esse olhar, opa, peraí, por que eu não posso ser o patrão? Né? Isso. E mais além do que isso, não é só por que eu não posso, mas é saber como eu posso ser o patrão. E aí você traz, num segundo momento, até uma pergunta que eu já ia te fazer, que é exatamente quais foram as competências, né, que você buscou desenvolver para empreender, e você trouxe isso daí, não só as competências técnicas que você foi estudar, né, a parte de colorimetria, enfim, edição de imagens, técnicas de instalação, materiais, mas você foi se capacitar também nas soft skills, buscar o que é você fazer gestão de pessoas, o que é liderar. Liderar não é a mesma coisa que gerenciar. E aí, quando você consegue encontrar, consegue entender essa diferença, você vai avançando cada vez mais, e eu acredito que isso daí vai dando uma certa confiança para que você vença os obstáculos, né? E aí, falando dos obstáculos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse seu caminho do empreendedor. Eu sei que você já trouxe algumas aí, mas se você tiver mais alguma outra história para nos contar sobre essas dificuldades e como você superou, vai ser ótimo aqui para a gente. Eu tenho tanta história, Daum, que do começo, desde a instalação, desde a resiliência das pessoas, né, em aceitar que você pensar diferente, você já está cometendo um crime para quem não quer crescer. Porque quando você pensa diferente, você tem que buscar a diferença, você tem que ser diferente, você tem que ouvir mais, você tem que entender o porquê do problema, o porquê do não. E na minha cabeça, talvez não só a resiliência, né? Ao longo dessa minha trajetória, tem uma história que fala assim: comigo ninguém pode. É uma americana que ela participou de um processo seletivo, uma pessoa formada em Harvard, e ela era a pessoa que passou por várias situações na vida, e ela tinha a mesma capacidade do cara que se formou em Harvard.
que era indicação, e era por competência. E sem saber disso, eu fui muito nessa linha de tomar porrada, porque, você pode estudar o quanto você quiser. Hoje eu sou seu chefe, eu vou mandar em você enquanto você estiver aqui dentro. Resumindo, ao longo dos anos eu virei chefe dessa pessoa. Eu mostrei para ela tudo que ela estava fazendo de errado comigo e com as pessoas que estavam ao redor dela. Que eu tinha esse feeling da gestão é que eu não sabia como fazer. Então, estudando, buscando conhecimento, curso de liderança, desenvolvimento de pessoas, as técnicas, né, que você tem que usar para você abordar, para você sair da persona, né, de estar debatendo de frente, dar 2 passos para trás, se colocar no lugar da pessoa e ouvir antes de agredir ou de se defender. Porque o maior defeito que eu vejo é a defesa que as pessoas têm quando você ouve um não. Quando a pessoa ouve um não, ela já pega aquilo como, pô, o cara não gosta de mim. Pô, o cara tá me perseguindo. E hoje eu acho muito engraçado que o não foi o meu combustível para mudar a minha vida. Porque eu peguei e falei assim, se ele tá falando que não, por que não? Porque ele não tem medo de eu tomar o lugar dele? Porque ele tem medo de eu ser melhor que ele? Porque ele tem medo porque a minha vontade era tão grande que eu falei assim, tá, eu vou buscar o porquê que ele tá falando não. E então, todas essas... Tem uma história engraçada que a pessoa, entre várias histórias, né? Uma pessoa chegou e falou assim para mim, pô, Isaac, você tá evoluindo tanto, cara, que tem gente aqui dentro do mundo que, não que eu vivo hoje, mas no passado, que tinha medo de mim, né? Porque, pô, cada dia o cara fez um curso de tal coisa, de Photoshop, Illustrator, Design, de livros, fez faculdade, não sei o que lá, e foi. Eu fiz o MBA de gestão de pessoas na USP, o cara não para. E eu comecei eu falo assim, Dalmo, a minha cabeça, ela começou a funcionar assim, eu tenho um computador aqui dentro. E cada vez que eu ponho mais informação, eu não estou bugando, eu estou criando mais memória. É como se eu estivesse implantando um chip a cada vez que eu ganho informação. E aí eu comecei a juntar as coisas. Então, não sei se eu respondi a pergunta de forma adequada, mas a resiliência, a minha resiliência em tomar porrada, em falar não, as pessoas falam não para você, não, você não pode, não, você não vai. Para você ter ideia, eu pedi as contas de um negócio, porque na época, o Edu, a gente é amigão, ele que me indicou em Empretec, né? Ele falou, você está com a cabeça muito boa para negócio, vai fazer esse curso que você vai ver, vamos ver se você aguenta mesmo a porrada, né? O não, eu acho que é o pior cenário para uma pessoa que quer evoluir. Ainda mais quando você acha que você sabe, porque o achismo não existe, né? A palavra achismo não existe. Então, quando você acha, você não sabe. Então, quando você não sabe, você tem que procurar informação e falar com prioridade. Falar com prioridade com o arquiteto, falar com prioridade com o engenheiro, discutir e aceitar, ouvir o não de uma pessoa que entende mais que você sobre logística, conversas com diretores, se colocar no seu lugar o tempo todo. Então, o tempo todo você ouvir não. E o não foi o que eu falei assim, não, eu posso. A ponte do meu sucesso, quem está construindo sou eu. Se uma pessoa falar não para mim, eu não vou pular o obstáculo, eu vou ver a barreira que ela colocou ali, vou quebrar aquela estrutura, aquele muro que está na minha frente, e vou fazer daquele concreto a ponte do meu sucesso. Eu preciso alcançar o meu monte. Mas aí você já traz um outro ponto também, né? Que o não, as dificuldades, né? No caso, quando aparecem, elas precisam ter um significado. Essa coisa que você estava falando do achismo aí, na hora eu lembrei do meu velho pai, que dentro da sabedoria dele, quando alguém fala alguma nesse sentido, né? Eu acho que ele fala, a gente só acha aquilo que perde. Então, se você não perdeu, não tem que achar nada, você tem que ter certeza do que você está falando, né? E as dificuldades e os nãos, a gente tem que saber exatamente como nós vamos gerenciar essas negativas exatamente para você entender, porque se você não conseguir entender o porquê do não, ou como você pode reverter aquela dificuldade, aquela negativa, aí você fica paralisado, porque você não sabe mais para onde ir. Então é importante
eu vou chamar isso até de uma competência, né, que você traz, que seria a competência da curiosidade, ou até da insatisfação, né, no sentido de não ficar satisfeito com a negativa, mas buscar aí um motivo pelo qual está se negando, um motivo pelo qual você não conseguiu vencer até então aquela dificuldade. Quando a gente entende os motivos, sabe os porquês, a gente pode traçar um plano de ação, pode trabalhar de forma estratégica e vencer isso. Agora, como empreendedor, o que você acredita que o empreendedor precisa fazer para o negócio dar certo e crescer? Porque são duas coisas diferentes. Uma é dar certo. Então, a gente hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito, e tem até um estudo, acho que até do Sebrae, que a vida média das empresas, né, pelo menos micro e pequenas empresas, é de 5 anos. Que o empreendedor começa e depois, ele, até por falta de ferramentas e de desenvolvimento, ele acaba fechando dentro desse período. Então, primeiro é fazer o negócio dar certo. Agora, uma vez que o negócio deu certo, a gente precisa fazer o negócio crescer. O que você, como empreendedor, que faz o negócio dar certo e faz o negócio crescer? No meu ponto de vista, eu sempre acreditei nisso, Dalma, sempre acreditei. Você tem que ser o melhor no que você faz. E ser o melhor não é mostrar que você é bom o suficiente. Primeiro você tem que saber, você tem que aprender. Depois você tem que saber fazer. Depois você tem que ser eficiente no que você faz. E depois ter qualidade naquilo que você faz. E depois você junta tudo isso e você tem que ser rápido. Você tem que entregar com qualidade, com eficiência, com gestão, com tudo. Eu cresci muito durante esse tempo. E durante esse tempo que eu cresci, eu precisei dar 3, 4 passos para trás, parar de crescer, segurar a onda e estruturar o negócio. Eu era o Isaac sozinho e comecei com 5 pessoas. De 5 pessoas eu passei para 10. De 10 eu passei para 20. Hoje eu contrato no Brasil inteiro. Então, no meu ponto de vista, o treinamento e desenvolvimento de pessoas que estão ao seu redor, porque eu não sou sozinho, eu tenho a cabeça pensante, mas eu preciso que as pessoas acompanhem meu raciocínio e vou trazer na minha equipe, vou conversando com um por um. Ó, vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo há um tempo. Eu falei assim, fulana, vou falar o nome dela aqui, Natália, eu preciso que você faça isso, isso, isso para mim. E ela me respondeu desse jeito, Dalma. Ela, não adianta, eu não penso igual a você. Não tem como eu ser igual a você. Eu falei assim, ó, eu vou te treinar e você vai evoluir, você vai enxergar o que eu estou querendo que você aprenda, porque quando você aprender, eu consigo dar o próximo passo. Então, eu estou numa corrente aqui. Eu estou trazendo pessoas comigo, estou treinando pessoas para crescer. Eu quero crescer, eu preciso subir um degrau, e eu preciso que alguém me acompanhe. E vai criando-se uma corrente. Quando a gente contratou a segunda pessoa, essa segunda pessoa falou assim, não tem como, você, a Natália falou para essa outra menina, falou assim, ó, para, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando porque ela não falou nada para essa pessoa. Ela falou assim, eu sei o que você está pensando porque o Isaac falou a mesma coisa para mim e eu vou falar o que ele falou para mim e é o que você está pensando. Essa menina começou a chorar. Por quê? O treinamento e desenvolvimento de pessoas, no meu ponto de vista, é o que me faz crescer. Porque quando eu consigo desenvolver uma pessoa, eu já tenho a estratégia na minha cabeça. Eu já juntei todas as informações da instalação, da impressão, da gestão, da liderança. Então, no meu processo, que eu acredito que está dando muito certo, é desenvolver pessoas para acompanhar o meu crescimento, porque automaticamente, quando eu cresço, a minha empresa cresce, as pessoas que estão ao meu redor crescem, e a gente vai dividindo o pão com todo mundo. O conhecimento, ele nunca pode ser negado. Então, quando eu conheço alguém que sabe mais do que eu grudo nessa pessoa para aprender, para pegar esse conhecimento e replicar ele. Então, todas as minhas ações hoje, quando eu converso com alguém na Bahia, que eu contato alguém na Bahia, ela tem um jeito dela de trabalhar. E eu passo para ela assim, ó, desse jeito é o jeito que funciona e funciona aqui. Se você seguir essa regra, essa métrica aqui, você vai conseguir replicar isso aí várias vezes. E tem funcionado, Dalmo, muito, porque hoje eu faço operações do Brasil inteiro, como eu comentei com você.
Fiz a virada da CCR, a Infraero que virou CCR. Eu coordenei simultaneamente, eram 4 aeroportos por dia que a gente fazia. A gente fez 16 aeroportos, eu acho que em uma semana. Isso, contratação no Brasil. Por quê? Padrão. Uma pessoa da minha equipe, que treinou aqui comigo, eu mandei para cada estado, e elas seguiram a regra e fizeram com que as pessoas que estavam lá seguissem essa regra. Então, eu treinei pessoas aqui para elas me representar em outros lugares e funcionou. Quando eu enxerguei isso, Dalma, eu falei assim, dá para ir além. E aí veio a Fórmula 1. A Fórmula 1 foi um divisor de águas para mim, no quesito empreendedorismo. Por quê? Eu enxerguei uma outra oportunidade de, de negócio, de gestão, de visão, de valor. Eu já tinha EZQ. E quando eu conheci a Fórmula 1, eu vi como que o padrão americano, ele funciona na minha cabeça, porque eu acho que é muito valor do que o que você faz, você merece. Então, se você merece, você tem que receber por isso. E lá eu criei a FIC. Por que eu criei a FIC? Eu peguei tudo que eu errei na EZQ, tudo que deu certo, que deu errado, eu transferi para a FIC no padrão internacional. Tipo assim, você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. E trouxe toda a gestão da EZQ para a FIC, que é o quê? O conhecimento, como é que você lida, como é que você funciona, por que você faz o PPT, por que você tem que orientar a pessoa a fazer aquilo daqui. É como se fosse um prato de comida. Você vê um prato de comida bonito, você não quer comer? Então, quando você treina uma pessoa, ela chega apresentável para o negócio, ela lida com a tratativa do cliente. Olá, bom dia, prazer, meu nome é fulano de tal, se apresenta como uma pessoa que representa a empresa, ele está uniformizado, ele está adequado, ele está bem hasteado, ele tá no padrão 5S. E aí, na minha cabeça, o treinamento e desenvolvimento de pessoas é o que move e o que estimula e que faz as pessoas acreditar que dá para crescer mesmo sem elas saber. Então, eu estou o tempo todo alimentando elas com o crescimento, para elas se desenvolver e, consequentemente, as coisas estão dando muito resultado nessa linha de raciocínio, nessa minha linha de raciocínio. Outro ponto super interessante que você traz nessa questão, né, do como você faz uma empresa crescer. Ela pode começar pequena e ela pode, inclusive, morrer pequena. Pelo menos assim, a experiência que você traz, e aí vem junto com a teoria que eu apresento aqui também, é essa questão da centralização. Porque quando a empresa nasce pequena e o dono é centralizador, conforme a empresa vai crescendo, ela vai dando certo, o perfil do centralizador ele acaba impedindo que a empresa cresça, mesmo ela fazendo a coisa certa, conquistando novos clientes. Porque quando a pessoa não consegue delegar, quando a pessoa não consegue formar novos líderes, ela está quase que como implodindo o empreendimento dela. Porque ela, no início, né, é o que você falou, no início você vendia, você produzia, você instalava, você fazia o pós-venda, fazia tudo. Chega uma hora que não dá mais para você fazer tudo. E se não dá mais para você fazer tudo, você precisa ter gente capacitada em cada uma das áreas para que você, como líder, você possa focar no crescimento da empresa, criar relacionamentos com o mercado para aumentar a tua capilaridade, que é o que você fez, né? Então, hoje você atende Brasil, hoje você atende grandes clientes, como a FIA, por exemplo, no evento da Fórmula 1, da Fórmula E, o elétrico, agora, recentemente. Exatamente. E aí, com isso, você começa a ganhar força, porque você tem esse perfil de formar novos líderes. E quando o fundador da empresa ele não tem esse perfil e também não busca ajuda, pode ser a ajuda de uma empresa especializada em treinamento, capacitação, desenvolvimento de liderança, mesmo que ele não tenha, né, isso, você acaba impedindo que a sua empresa cresça, porque chega uma hora que você não dá conta sozinho. Você pode ver as grandes empresas multinacionais que atuam no mundo inteiro, né? Vamos dar exemplos aqui, Ford, GM, enfim, tem muitas outras, Unilever.
com certeza elas começaram com uma pessoa que era um negócio familiar, né? A Ford, inclusive, é um bom exemplo, porque leva o nome da família, né? Da família, sim. Mas para crescer, em algum momento, você vai ter que ter um presidente que vai ter autonomia para mandar na América Latina, um outro na Europa, um outro na Ásia, outro nos Estados Unidos. Você tem que ter uma estrutura. Essa tua vivência, né, que você trouxe, né, e essa vontade de expansão da empresa traz exatamente esse conceito da delegação, esse conceito da formação de novos líderes, para que você possa pensar cada vez mais de forma estratégica no crescimento geral da empresa. E aí acaba também que você já trouxe aqui um outro assunto que eu ia mencionar, né, que é como é que o empreendedor faz para estar sempre atualizado, e você já trouxe isso, ter referências no mercado de quem é o melhor, né? Se atualizar com cursos e, obviamente, também acho que com leitura. Você tem esse hábito também de leitura para desenvolvimento? Calmo, eu não vou mentir para você e falar assim, Isaac, eu tenho esse tempo. Eu já não consigo ter mais tempo da leitura. Hoje eu dedico meu tempo, eu tiro o tempo da minha vida para. Eu tenho a minha disciplina, e isso sou muito focado em acordar todos os dias às 6 horas da manhã, arrumar meu filho, deixar ele pronto para a escola, treinar, me arrumo, trabalho. Trabalho, eu tiro 2 horas do meu dia para estudar, faço curso de inglês, vou expandindo, né, o meu conhecimento, mas ler, eu já estou sem ler tem um tempo, e isso é ruim, porque vários livros que eu li, nossa, são libertadores. A arte de ouvir, treinamento e desenvolvimento de pessoas do mundo corporativo. Eu tô devagar na leitura, mas eu tenho pontos chaves e viradas que foram decisivas por conta de leitura. Livros mesmo, documentário, histórias, ideias. A última história que eu assisti, que eu acompanho um pouco, foi do dono da Sport Science. Ele é um cara que ele começou basicamente igual eu, ele tem a mesma trajetória e hoje o reflexo do que eu vi da história dele é muito do que eu faço, do que eu vivo. E aí foi quando eu criei a FIC, eu falei assim, cara, pela experiência dele e pela visão que eu tenho, eu falei assim, a FIC, ela pode ser a Sport Science da América Latina. Quem falou que não? Com gestão, organizado, tudo arrumado, alinhado, cada um dentro do organograma, cada um com a sua função, cada pessoa entendida do que tem que fazer, como tem que fazer, por que tem que fazer, E com pessoas funciona. capacitadas, né? Treinadas, desenvolvidas para levarem a cultura da empresa, levarem os princípios, valores, missão, Sim, enfim, à frente, né? sim. Sim, porque eu treino o tempo todo pessoas. Isso aí tá dentro de mim. Às vezes eu dou risada, eu fico brincando, falo assim, você fica meio louco, né? Porque você começa a ter a leitura, você começa a enxergar quem é, quem não é, e às vezes a pessoa, ela tá indo por um caminho desviando, você puxa o braço e fala, vem cá, filho. Ó, tá vendo? Você tá fazendo isso, dando feedback mesmo, sabe? Positivo, negativo, conversando o tempo todo. O tempo todo, porque você sabe o que você tem que fazer. Se você não tiver uma equipe ali junto com você, um time mesmo, de mão dada, alinhado, todo mundo no mesmo objetivo, você não consegue crescer. Eu cresci muito, você me acompanhou aí um pouco da minha história aí quando a gente se conheceu, através do trabalho, né, que a gente executa junto. Dentro da JCDecaux mesmo, eu tinha uma quantidade mínima de pessoas. Hoje em dia, eu estou 3 vezes maior. Hoje em dia, eu tenho gente atuando para mim no Brasil inteiro. Na Fórmula E, eu estava com uma demanda e chega a ser engraçado. O pessoal perguntou, como é que você conseguiu fazer isso? Eu estava operando por dia, em média, durante 15 dias seguidos, quase 100 pessoas durante o dia, em situações diferentes, sem eu estar presente, simplesmente seguindo a regra de como fazer, o que tem que fazer, e fazendo certo, fazendo bem feito, feedback super positivo dos clientes, praticamente margem de erro de 2%. Casos, né, que ocorrem, né?
Então, a leitura está um pouco afastada de mim nesse momento por causa da fase que eu estou vivendo, a falta de tempo. Mas acaba, é óbvio que uma coisa compensa a outra, né? Não é só o conhecimento hoje em dia, ele é multimídia. Você consegue, não só com a leitura, mas o que você falou, às vezes você vê uma palestra, você está ouvindo um podcast, então conhecimento hoje, se tem uma coisa que a gente não pode dizer que não conseguiu fazer é aprender, porque os recursos estão aí. E o nosso papo está ótimo, mas a gente já está estourando aqui o nosso tempo. Eu vou deixar aberto aqui para você dar o seu recado, fazer suas considerações finais. Pode falar também da sua empresa, seus contatos aí, para que o pessoal possa te encontrar nas redes sociais, possa entrar em contato com você. Eu ainda, Dalmo, não evito, mas como eu sou muito preocupado, o que eu te falei, eu cresci muito, e hoje em dia eu não consigo nem abrir muito o meu leque, porque é questão de dar conta mesmo, de atender o mercado como tem que ser, como deve ser. Você tem que entregar qualidade, eficiência, etc. Então hoje eu estou meio afastado das redes sociais, porque eu não tenho tempo, nem de atender a demanda que eu tenho. Mas eu acredito que o que eu trago é assim, você tem que acreditar em você, você tem que pensar diferente, pensar de trás para frente, trazer todas as suas memórias, todas as suas riquezas, todas as suas tristezas, principalmente, para você evoluir como pessoa, primeiro como pessoa, acreditar em Deus, Deus vem em primeiro lugar, segundo lugar é a família, e o terceiro é acreditar em você e fazer dar certo, por você ou pelos outros. Eu faço por mim, que eu sou muito satisfeito com o que eu realizo hoje, eu sou feliz com o que eu faço. Eu sou mais feliz ainda porque eu estou desenvolvendo pessoas, então é uma coisa que eu acredito. Desenvolvimento de pessoas, para mim, é uma coisa que é o futuro. Quando você consegue lidar com isso, você consegue lidar com todas as adversidades. Então, eu acredito que esse é o caminho do sucesso. Não pode desistir nunca. A porrada ela vai vir, você vai tomar toda hora. E o engraçado é que hoje em dia, quando eu tomo porrada, Dalmo, eu monto um negócio. Eu monto outra estratégia para entrar dentro de outro esquema. Eu falo assim, as pessoas não têm noção que elas estão falando às vezes as coisas para mim, e eu já estou bolando o plano de como fazer para ganhar recurso em cima disso, sabe? É engraçado. Então, tá bom. Eu quero mais uma vez te agradecer, Isaac, pelo tempo aí que você dedicou compartilhando sua experiência com a gente e agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando na plataforma do Comunica RH e esperando vocês numa outra oportunidade. Eu me despeço aqui, esperando vocês novamente nesse espaço aqui, Empreender e Liderar. Um abraço a todos. Rastão, fica com Deus.